Queridos irmãos, nessa manhã de domingo, nós vamos mais uma vez estudar as Escrituras, a palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Nós vamos falar sobre a atualidade de Jonas hoje. Todo o capítulo 2 de Jonas nós vamos ler é a oração de Jonas no ventre do peixe. Diz assim o texto: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no mais profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quanto dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça. Vamos fechar nossos olhos e falar com o Pai Celestial. Pai bondoso, nessa manhã nós estamos mais uma vez estudando a Tua Palavra, nesse domingo onde paramos um tempo para meditar, estudar a vida do profeta Jonas e a sua mensagem. Nos ajuda a entender e a atualidade dela nos nossos dias. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Jonas apresenta a misericórdia de Deus em ação. Ele recebeu a missão de anunciar a palavra de Deus em Nínive, mas tentou fugir da presença de Deus. Depois de 3 dias no interior de um peixe, o Senhor o restaurou, ou seja, lhe concedeu segunda oportunidade de evangelizar os ninivitas. Pergunta-se: a misericórdia de Deus foi maior com Jonas ou para com os habitantes de Nínive? É possível alguém fugir da presença de Deus? Que consequências surgem quando se desobedece a Deus? Irmãos, nessa manhã nós vamos estudar o livro de Jonas e ver como ele é atual para nós ainda hoje. Jonas, cujo nome significa pomba, e ele é natural de Gat-Hefer, que se localiza a 7 quilômetros ao norte de Nazaré. Hoje há um monumento naquele local em homenagem ao profeta. O livro começa e termina com Deus falando a Jonas. Ele profetizou alguns anos depois de Elias e Eliseu. Deus ordenou a Jonas que fosse à cidade de Nínive. Esta era mais ou menos de 100 quilômetros de circunferência, com uma população numerosa, mais de 120 mil pessoas, conforme Jonas 4:11. Com uma população numerosa, estava rodeada por muros de 30 metros de altura, tão largo que 2 carros de guerra podiam passar de uma só vez sobre ele. Era uma cidade muito antiga. Ela foi fundada por Nimrod, um grande caçador, conforme Gênesis 10:11. Através dos seus monumentos, percebe-se a violência e a crueldade daquela cidade. Ela foi a última capital da Síria, situada à margem do rio Tigre. Hoje é uma região denominada Iraque. Em Mateus 12, 38 a 41, e Lucas 11, 29 a 32, vemos o Senhor Jesus comparando o tempo que ficaria no túmulo com o tempo que Jonas ficou no interior do peixe. Observe que o próprio Jesus faz menção deste profeta. E a lição central da profecia é ensinar ao povo de Deus que ele é um Deus tanto dos judeus como dos gentios. Ensinar que a providência e o cuidado de Deus não se limita a Israel, mas também aos gentios. A misericórdia de Deus estende-se até às nações pagãs.
A profecia de Jonas é diferente de todas as outras, por não conter uma mensagem direta a Israel, sendo a mensagem dirigida aos ninivitas. Seu ensino profético é, portanto, uma repreensão ao exclusivismo dos judeus, que conservaram-se em certa distância dos gentios e se consideravam superiores a ele. Então, nessa manhã, talvez nós tenhamos as mesmas dificuldades que Jonas tinha e a mesma maldade, às vezes, que aqueles levitas exerciam por parte deles com as pessoas que viviam naquela região. Então, eu gostaria de olhar junto com os irmãos algumas coisas que o autor comenta a respeito do livro de Jonas. E a primeira coisa que ele fala é que Deus frustra os planos dos desobedientes. Então, Jonas é apresentado na Bíblia como um dos principais exemplos de desobediência. Os ninivitas adoravam um deus peixe, Dagon, acreditavam que tinha saído do mar e fundado sua nação, e que vinha a eles através de mensageiros do mar, de tempo em tempo. Deus lhes enviou um profeta saído do mar. Porém, Jonas desce ao porto de Jope, hoje Jafa, e embarca para Tarsis, cidade sul da Espanha, pensando que estaria longe de Deus. O plano do profeta desobediente é frustrado pela tempestade e outros acontecimentos. Aquele que tenta fugir de Deus ou desobedecê-lo sempre desce na vida. Isso aconteceu por ocasião da construção da Torre de Babel, lá em Gênesis 11, 9. 1 a 9. O motivo que levou Jonas a desobedecer a Deus foi o seu exagerado patriotismo. Os assírios eram grandes inimigos de Israel, e Jonas pensou em deixá-los perecer nos seus pecados. De um modo bem geral, se percebe nos dias atuais que há um grande distanciamento de Deus, isto é, desobediência à sua vontade. São poucos aqueles que possuem uma vida cristocêntrica. Quando há desobediência, Deus retém a sua bênção. Lá no Salmo 1, verso 6 diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar, Deus frustra o plano dos desobedientes. E o caso de Jonas, Deus intervém para que Jonas possa obedecê-lo. Segunda coisa, Deus socorre em tempo de crise. Deus socorre a cada um de nós no tempo de crise. E no capítulo 2 está a belíssima oração de Jonas, a qual nós lemos, onde muitas palavras parecem ser como dos Salmos. Ele ora a Deus numa situação de vida ou morte. Alguns elementos dessa oração podem ser mencionados como a fé, a gratidão, o reconhecimento, a confissão, a esperança e a petição. A angústia se tornou uma oportunidade para que ele buscasse o Senhor de modo muito intenso. Percebe-se claramente que as aflições e crises e sofrimentos da vida são a única solução eficaz e é o meio que Deus socorre, e é o Deus infalível socorrendo o pecador. Há crises por todos os lados. Há crise na saúde, na educação, na economia. Se o povo buscar o Senhor, como fez Jonas, essas crises poderão ser vencidas. As crises são inevitáveis, mas Deus é maior do que todas elas. Como Ele, somos mais do que vencedores. Então, se nós entendemos que as crises vão chegar, mas Deus promove meios para nós sairmos da crise, Ele nos socorre, como Ele socorreu Jonas, lá no fundo do mar, na barriga daquele peixe. Ele ora a Deus e Deus então dá uma segunda oportunidade para Jonas e cumprir o propósito de Deus, evangelizar os ninivitas. Deus restaura também os arrependidos. O profeta Jonas foi restaurado em seu ofício e anunciou a importante mensagem de arrependimento aos ninivitas, que se converteram e reconheceram Jonas como mensageiro de Deus. O rei recebeu a notícia e liderou um verdadeiro arrependimento da cidade. Este arrependimento era visto entre os ninivitas como símbolo externo de proclamar um jejum e se vestir de pano de saco, uma vestimenta grosseira, pobre e desconfortável, feita de pelos de animais. Por ocasião do crescimento notável da igreja primitiva, o arrependimento sempre estava presente e era requisito básico para receber batismo e remissão de pecados e o dom do Espírito Santo. O arrependimento pode ser pessoal ou pode ser coletivo.
Quando é coletivo, ele pode evitar muitas tragédias. Deus sempre é um Deus de paciência e de misericórdia. Quando um pecador se arrepende, isto é, se converte, há alegria nos céus, conforme Lucas 15, 7. Então nós percebemos que quando Jonas cumpre o seu papel de evangelizar, de pregar que Nínive seria destruída, o povo então se volta para o Senhor. O rei lidera essa volta, ele promove então um jejum nacional lá e começa então uma mudança na vida daquele povo. Quarta coisa, Deus exerce misericórdia a todas as nações. Nós devemos lembrar que essa é uma das lições principais do livro, pois é a misericórdia de Deus que se estende a todos os povos, porque todos pertencem a Deus. Salmo 24, 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. É possível verificar que nessa profecia a universalidade da graça de Deus, o coração amoroso de Deus, perdoando os arrependidos, aparece em contraste com o sentimento cheio de preconceito e indisposto a perdoar de Jonas. As boas novas de salvação precisam ser anunciadas a todos os povos e devemos então enfrentar e superar os preconceitos. Essa é uma tarefa evangelística que existe entre os que querem, os que não querem pregar a determinada classe sociais. Não estão indo a lugares mais difíceis. Infelizmente, o preconceito pode ser observado até mesmo entre as pessoas que professam o nome de cristã. Então, nessa manhã, eu queria que você lembrasse: Deus, ele frustra os planos dos desobedientes. Deus também, ele restaura os arrependidos. Ele restaurou Jonas. Ele restaura os ninivitas. Deus exerce misericórdia. A sua misericórdia é tamanha, irmãos. Nós vamos perceber que Deus, né, muda de mente. Ele ia destruir a cidade de Nínive, mas com a atitude do povo. Deus então não destrói, Deus perdoa aquele povo. Deus concede uma nova oportunidade a eles para uma vida de serviço e submissão ao Senhor. Que nessa manhã eu e você, né, sejamos prontos para fazer aquilo que Jonas não queria fazer: evangelizar. Às vezes nós sentimos, né, vergonha, medo. Jonas sentiu essas coisas. Ele também exercia nele uma situação de não querer que os inimigos de Israel fossem salvos, fossem perdoados. Então, nessa manhã, nós temos a oportunidade de estender a mão àquele que não conhece o Senhor, levando a ele as boas novas de salvação. E a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, conforme Lucas 15, 7. Então, nessa manhã, eu queria convidá-lo a exercer essa atualidade do livro de Jonas. A misericórdia de Deus atua, a perdão de Deus atua, a providência de Deus para que Jonas pudesse então ser engolido por um peixe e ser vomitado na praia, para dar a ele uma oportunidade de obedecer ao Senhor. E nessa manhã, eu e você temos a coragem, a ousadia, a determinação de cumprir a ordenança do Senhor, de ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que Ele venha. Vamos curvar diante do Senhor, vamos orar, que Deus nos ajude, que esse pequeno livro, né, nos incentive a não desobedecer ao Senhor. Pelo contrário, nos motive a ver a grandeza do Senhor e as suas providências, a sua misericórdia, e agir então na disposição para ir proclamar as boas novas de salvação, sem preconceito, àqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos interceder pela cidade de Franca, pela Igreja Ebenezer, por cada um de nós. Senhor amado, nessa manhã, quando estamos encerrando esse momento de meditação no Antigo Testamento, usando a pessoa de Jonas, pedimos, Pai, que o Senhor venha atuar em nossas vidas. Atua de forma misericordiosa, Pai. Atua de forma que nós possamos, então, motivados pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E aqueles que ainda não te conhecem, para que eles venham conhecer e se arrepender, e se converter ao Senhor,
que fazia parte do povo de Deus, o reino daqueles que o Senhor tem chamado para viver eternamente com o Senhor. Abençoa o teu povo, cada membro da Igreja Benédita, cada pessoa aqui da cidade de Franca. Tem misericórdia de nós e afasta de nós, ó Deus, essa pandemia. Afasta de nós essa enfermidade, para que em pouco tempo possamos voltar ao templo e adorar o Senhor. Como Jonas sentia saudade do templo, nós também sentimos a vontade de estar ali, adorando e servindo ao Senhor em novidade de vida. Tudo isso nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.